A paz do Senhor, alunos, tudo bem? Pastor Murilo Silva. Vamos começar a nossa quarta aula, tá bom? De bibliologia, tá? Vamos já para a nossa quarta aula da nossa segunda matéria. Você que está com a sua apostila em mãos aí, tá? Abra com ela aí. Abra comigo aí, por favor. Na página de número 15, tá? Página de número 15. Divisão do Antigo Testamento. Tá ok? Vamos lá para a nossa divisão do Antigo Testamento, da nossa página de número 15. Você que tem as suas mãos aí, na página de número 15, aí no final aí, tá? Vamos já iniciar a nossa aula. Pega sua apostila, sua Bíblia, seu caderno, tá? Você que imprimiu a apostila, talvez tenha mudado aí ou o número da página, mas você que ainda não imprimiu, é no número 15, tá? Da nossa página, onde vai estar escrito divisão do Antigo Testamento. Nós vamos aprender um pouquinho da divisão, tá? Divisão do Antigo Testamento. Nós já falamos do Antigo e do Novo Testamento, mas agora nós vamos falar especificamente um pouquinho de cada livro, tá bom? Para que você possa aí estar mais por dentro aí da nossa matéria e dos livros, tá? O primeiro que nós vamos falar é os 5 primeiros livros, 5 primeiros chamados de Pentateuco, escrito por Moisés, que são os 5 primeiros livros, que é o Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levíticos, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é um conjunto de livros chamado de Pentateuco, esses escrito por Moisés. Então nós vamos ter algumas definições de cada livro. O livro de Gênesis, ele quer dizer origem, início, ponto de partida. O livro do Êxodo quer dizer saída. O livro de Levíticos quer dizer como ele foi propriamente indicado para a tribo de Levi, para os levitas, quer dizer lei. O livro de Números significa deserto, e o livro de Deuteronômio significa segunda lei, ou a continuação da lei, tá? E aqui o livro de Números significa no deserto, tá? Então, no livro de Gênesis, o que a gente encontra no livro de Gênesis? No livro de Gênesis nós encontramos o início de todas as coisas, o início da criação, o início da vida, o nascimento da vida, o nascimento dos mandamentos de Deus, tudo isso acoplado no livro de Gênesis. Nós encontramos o início de todas as coisas, o início do amor, o início do carinho, o início da família, o início de todas as coisas. Mas também nós encontramos o início do fim, o início da desobediência, o início de o povo deixar Deus de lado, o início da morte. Então tudo isso nós encontramos no livro de Gênesis. E em cada livro nós precisamos entender que Jesus ele tem um significado. No livro de Gênesis
ele está lá em capítulo 3, versículo 15, que ele é a semente da mulher, tá bom? No livro de Êxodo, quer dizer saída, nós contemplamos o que no livro de Êxodo? A saída do povo de Israel e a sua trajetória pelo deserto. A saída do povo de Israel após 430 anos preso no deserto. Seu povo agora é liberto pelo profeta Moisés e eles estão caminhando no deserto. E nesse momento de saída, no livro de Êxodo, onde relata toda a saída do povo de Deus, por isso é dado o nome, que é um nome em grego, Êxodo, tá? que quer dizer saída. E o livro de Êxodo, nós vemos que Jesus, ele é o Cordeiro Pascual. Jesus ele é o Cordeiro Pascual. No livro de Êxodo. O livro de Levítico é as leis, como nós vemos lá no livro de Levítico, capítulo 20, onde Deus dá os 10 mandamentos a Moisés. Nós vemos uma grande propagação da lei, uma continuação do povo, da historicidade do povo que está vivendo ainda no deserto, que anda por 40 anos no deserto. Nós vemos o povo lá, ainda essa continuação da saída, tá bom? Mas é o momento onde Deus entrega a lei para Moisés, onde Deus está falando com Moisés, é onde que Deus está falando para Moisés acerca das leis e entrega as tábuas dos mandamentos na mão de Moisés. Então é muito importante ressaltar que o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles estão ainda numa continuação do deserto, tá bom? E no livro de Levítico, nós vemos que Jesus, ele é o sacrifício expiatório. Jesus aqui, ele é o sacrifício expiatório. No livro de Levíticos, Jesus é o sacrifício expiatório. No livro de Números, onde nós vamos falar acerca da fé pelo aquilo que o povo está passando no deserto, tá? Números é uma história mais afinco do povo andando pelo deserto. Em Números, Jesus, ele é o quê? Ele é a rocha. Jesus é a rocha ferida, tá? Da onde que vem a expressão que é a rocha, que Moisés, quando toca na rocha, bate na rocha, sai água dela. Então, Jesus é a rocha ferida no livro de Números. Continuando, livro de Deuteronômio vai falar da segunda lei ou continuação da lei, ou seja, Deus ainda está no livro de Deuteronômio entregando a lei, falando da lei para Moisés, falando da lei para os levitas, falando da lei para o seu povo. Nós vemos então também que Jesus ele é o profeta, tá? Aqui Jesus ele é o profeta no livro de Deuteronômio. Então esses são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? São os 5 primeiros livros da Bíblia que você vai encontrar aí no nosso canon do Antigo Testamento, chamado Pentateuco, tá? É importante, muito, muito importante você anotar tudo que eu estou falando e passando na lousa, tá? Porque isso é de suma importância, tá bom? Nós vamos entrar agora ainda na divisão do Antigo Testamento, tá? São 39 livros do Antigo Testamento, então nós vamos falar um pouquinho de cada um. Nós vamos entrar agora nos livros chamados livros poéticos. Os livros poéticos são 5 livros, tá? 5 livros poéticos. O que são os livros poéticos? Os livros poéticos são onde tem canções, louvores, poesias, afincas na palavra de Deus, tá? Os livros poéticos
são livros de inspiração poética, tá? Eles não carregam histórias, tá? Não carregam leis, mas eles carregam poemas, eles carregam canções, eles carregam louvores, a fim de que são momentos que o povo passou, momentos louváveis, como alguns livros de salmos. Nós vemos que alguns salmos são cantados no deserto, em louvor a Deus. Alguns salmos são chamados salmos de peregrinação, que são entoados no meio do deserto. Tá? Nós vemos também no livro de Cantares, quando Salomão está fazendo a sua homenagem àquela mulher, Salomão está falando da beleza dela, Salomão está falando de todo esse contexto poético. Os livros poéticos são os livros de Jó, o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Cantares de Salomão, livro de Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Eclesiastes também escrito por Salomão. Então vamos falar um pouquinho. O livro de Jó é um livro de tamanha importância poética, porque o livro de Jó vai fazer referência entre a sabedoria de Deus versus a sabedoria do homem, ou seja, Deus prevalece. Principalmente a partir do capítulo de número 38, quando Deus começa a fazer perguntas a Jó. Tá? E no livro de Jó, nós vemos que há uma questão de necessidade humana versus a sabedoria de Deus. Tá? No livro de Jó, Jesus, ele é o Redentor. Grava isso. Jesus, no livro de Salmos, no livro de Jó, ele é o Redentor. O livro de Salmos é um livro que foram escritos por muitos autores, entre eles Davi, entre eles muitos outros autores que vão falar de louvores, canções e poemas, tá? Que o povo também está aí passando por alguns momentos. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, nós vemos que um dos principais temas é o socorro, é a alegria, é o amor. Mas o tema fundamental de Cristo é dizendo que Cristo é o socorro e a alegria no livro de Salmos, tá? São escritos por vários autores, tá? E nós vemos que tem canções e poemas no livro de Salmos, tá? E Jesus, ele é o socorro e a alegria no livro de Salmos, tá bom? Ele é o socorro e a alegria. O livro de Provérbios foi escrito sumariamente por Salomão. Salomão escreve por provérbios de indicações, ensinamentos, nesse momento em formas de poemas. Tá? Então, quando Salomão ele escreve o livro de Provérbios, ele está falando da sabedoria. Porque Salomão, além dele ter sido o homem mais rico, o rei mais rico que houve em Israel e em todo o mundo, Salomão foi, e quando Deus declarou na vida dele, Deus disse: você será o homem mais sábio. Então nunca houve e nem haverá homem mais sábio do que Salomão. Então Salomão, ele foi o rei mais sábio. Então por essas inspirações, ele escreve mais de 5 mil provérbios, enfim. Nós vemos que ele está dando
conotações de sabedoria para o homem. O livro de Provérbios, ele fala de ensinamentos humanos, tá? Ou doutrinas, tá? E o tema principal de Jesus é a sabedoria divina. Então, Salmos vai falar de sabedoria. Ou ensinamentos para os homens. E Jesus, no livro de Salmos, é a sabedoria divina. Nós vemos isso lá no Provérbios de capítulo 18, ali, nós vemos quando Deus está falando ali, né? Quando a sabedoria fala que já estava no princípio, já estava no começo, diz que Deus foi o mentor da sabedoria, tá? Então ali está falando acerca de Jesus, que Jesus é a sabedoria divina, tá bom? O livro de Cantares também, quem escreve é Salomão, tá? E no livro de Cantares, Jesus, ele é o nosso Salvador. O livro de Cantares também são poemas, tá? Poemas. E declarações de amor, tá? E Jesus, no livro de Cantares, ele é o nosso amado. E o livro de Eclesiastes, tá? Que é uma mentoria que o pregador está falando ali, quando Salomão se refere, isso é vaidade, tudo é vaidade. O livro de Eclesiastes quer ser pregador, né? Ele está fazendo uma mentoria à Assembleia. Ou seja, o que é uma mentoria à Assembleia? Ele está falando à Assembleia, ele está pregando à Assembleia. Principalmente quando ele vai falar acerca em outros livros, versículos, que isso é tudo uma questão de reunir-se e falar para a Assembleia. Então, nesse momento, Salomão está falando o quê? Está se referindo com ações da Assembleia. O livro de Eclesiastes vai falar acerca também quando ele diz que tudo é vaidade. Tudo é vaidade, diz o pregador. Então, Salomão ele chega num ápice, num momento, no pico da sua vida, aonde que ele entende que riqueza, onde que ele entende que bens materiais é tudo vaidade. Então ele diz, é vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Então ele está pregando e falando para a Assembleia, para a igreja, para todo Israel, para o reinado. Tudo isso é vaidade. São ensinamentos também de Salomão. E no livro de Eclesiastes, Jesus ele é o alvo verdadeiro. Alvo verdadeiro. Então você vê que esse conjunto de livros, que são 5 livros poéticos, você vê nesse conjunto de livros poemas, sabedoria, canções, tá? Acerca, incluídas aí na palavra de Deus, tá bom? Vamos falar agora dos livros proféticos. Os livros históricos. Vamos falar agora dos livros históricos. Livros históricos, que são 12. São 12 livros históricos. Tá? O primeiro livro é o livro de Josué. O livro de Josué vai contar também referente à história quando o povo vai tomar posse
da terra prometida, Canaã, a travessia no Jordão, a conquista do povo até conquistar Canaã. Então, o livro de Josué, seu nome significa Javé é a salvação, e no livro de Josué, essa que vai dizer a história do povo de Israel, porque os livros históricos incluem histórias, tá? Não só mandamentos diligentemente, não, está falando também de histórias. Então, o livro de Josué vai falar dessa herança que o povo recebe, que chega em Canaã, e que vai dizer da herança do povo. Herança que o povo chega, que é Canaã. E vai falar que Jesus, no livro de Josué, Jesus é o capitão dos exércitos. Capitão dos exércitos. Porque há muitas passagens no livro de Josué, por exemplo, a passagem de quando eles vão passar Josué, capítulo número 6, vão passar as grandes muralhas de Jericó. Então, todos esses aspectos nós vamos ver que vão falar acerca de Jesus sendo o capitão dos exércitos, ou seja, Jesus sendo o capitão do exército do povo de Deus. Livro de Juízes, tá? Juízes. O livro de Juízes vai nos trazer histórias como a história de Sansão, tá? E vai falar de obediência e paz, como você vê aí na sua apostila, tá? Mas que Jesus sendo o libertador do seu povo. Então, no livro de Josué, nós vemos que está falando de obediência e principalmente paz, tá? Que o povo de Deus vai passar depois de ganhar guerras. No livro de Juízes vai falar que Jesus, ele é o quê? O libertador do seu povo, o libertador da casa de Israel, o libertador do teu povo para com seus inimigos. Livro de Ruth, lembrando, irmãos, que são livros de história. O livro de Ruth, vai falar de fé para com todas as pessoas. Lembrando que eu estou anotando sempre o mais necessário, tá? O mais importante. E Jesus, no livro de Ruth, ele é o parente divino. Ok? Livro de 1 Samuel. 1 Samuel vai falar pecado versus santidade. E no livro de 1 Samuel, Jesus, nós vamos ver aqui no livro, é uma chamada ao avivamento, tá? E no livro de 1 Samuel, nós vamos ver que Jesus nós vamos ver aqui no livro de 1 Samuel que Jesus, ele é ungido, ou ungidor. Uma palavra ungido, ele é santo, porque no livro de 1 e 2 Samuel, compactando os dois juntos, nós vamos ver que ele é quem dá a direção a Samuel. Então, ele é o ungido no livro de 1 e 2 Samuel, tá? Vamos ver o livro de 2 Samuel.
vai falar acerca da ascensão da queda, mas vai falar acerca da queda do reinado do rei Saul. Então vamos por aqui a queda do reinado de Saul e o mesmo significado do livro de 1 Samuel. 1 Reis. O livro de 1 Reis vai falar da história do reinado, Judá, Israel, vai falar dos filhos de Salomão, vai falar acerca do reinado do povo de Israel. Nós vamos ver também no livro de 1 Reis, aqui que desde do cativeiro babilônico, quando nós vemos que Salomão, no cativeiro babilônico, fala da fidelidade e a sabedoria, né? E vai falar que o livro de Reis também, o autor é Jeremias. Nós vemos no livro de Reis muitas coisas também falando do seu profeta, que é o profeta Elias, tá? Então o livro de Reis, ele vai falar acerca da história do reino de Judá e Israel. Reino Judá e Israel. Ou seja, reino do norte e reino do sul. O livro de 2 Reis vai falar acerca do declínio do cativeiro hebraico da parte de 1 Reis, como você está vendo aí na sua apostila. Mas o livro de 2 Reis também vai falar de alguns aspectos que eu gosto muito de falar, dos milagres, né, como sucedeu na vida do profeta Eliseu, tá, que são histórias. E também vai falar das histórias do reinado de Judá e a continuação do reinado de Israel. Então nós vemos que esses livros históricos estão falando do reinado de Deus, do povo de Deus aqui na Terra, tá bom? Vamos continuar os livros históricos. Nós paramos no livro de 2 Reis e vamos agora para o livro de 1 e 2 Crônicas. O livro de 1 e 2 Crônicas, eles vão falar acerca de negócios, e a palavra crônicas, ela significa memórias. Então são relatos, nada mais do que os relatos dos reis de Israel. Os relatos do rei de Israel que vão trazer a memória. Então o livro de crônicas quer dizer memória. Então nisso nós podemos ver que o livro de crônicas está falando acerca aí das alianças, como nós vemos aqui, e vemos também que vai falar acerca de Salomão, Zedequias e a permissão para construir o templo. Então, nós vamos ver que há muitas histórias no livro de crônicas, tá? Livro de Esdras, Neemias e Esther, que são os 3 últimos livros. Livro de Esdras, que Esdras também escreve o livro de crônicas, tá bom? Esdras também escreve o livro de crônicas, e Esdras está falando acerca das coisas que o povo de Israel passou com relação à construção também do muro de Israel. Então vai trazer a história da construção, da concepção, que nós vamos ver também em Neemias, tá? Mas vai falar da história e também dos aspectos, vai falar dos aspectos
da ajuda. Como você que está com a apostila na mão, você vai ver o significado aí de Esdras, né? Vai falar da ajuda da história, da ajuda que o povo precisava para a reconstrução dos muros. Tudo isso está ligado. Você vai ver Neemias, que foi aí o profeta que pediu a permissão para reconstruir. Aqui você vai ver a história da reconstrução dos muros de Jerusalém. Então nós vamos ver em Neemias a história da reconstrução dos muros de Jerusalém, e Esther que vai falar da sabedoria e a providência. Esther vai falar da história da sabedoria para a providência de Deus para seu povo, tá? Então esses foram os livros históricos, estamos passando rapidinho para a gente dar tempo de falar mais, tá? Então esses foram os 12 livros históricos, tá, que nós podemos ver aqui na palavra de Deus. Então nós vamos partir agora para os livros proféticos, tá bom? Os livros proféticos. Livros chamados livros proféticos são 17, dito em duas classificações, profetas maiores e profetas menores. Não é profeta maior pela sua estatura de tamanho. É denotado profeta maior e profeta menor pelos números de livros que eles, e capítulos que eles escrevem em seu livro. Por exemplo, o livro de Isaías tem 66 capítulos, então é um profeta maior também pelo tempo em qual ele profetizou. E, por exemplo, Malaquias só escreveu 4 capítulos em seu livro, então ele é considerado profeta maior. Então vamos aos livros proféticos. Profetas maiores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Profeta Isaías. O profeta Isaías ele era considerado profeta chamado profeta messiânico. Por que profeta messiânico? Porque ele é o profeta em quem mais profetizou e falou acerca da vinda do Messias. Tá bom? Profeta Jeremias. Profeta Jeremias é o profeta que mais adverte. Sendo também conotado, conotado aí como um profeta chorão, porque ele também escreve o livro de Lamentações. O que fala o livro de Lamentações? Ele chora e lamenta. Pelo povo de Deus, tá? Então, o livro de Isaías fala acerca das profecias messiânicas. O livro de Jeremias fala acerca dele advertir, ou seja, dele anunciar o que o povo estava pecando contra Deus. E ele começar a advertir ou dar conselhos. E no livro de Lamentações, o mesmo profeta que é o profeta Jeremias, ele chora e lamenta por tudo quanto Israel está passando, por tudo quanto
Israel está passando pela desobediência contra Deus. Nós sabemos que no livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 11, é onde ele profetiza acerca do cativeiro chamado cativeiro babilônico, onde que o povo vai para Babilônia e passa 70 anos. O livro de Ezequiel, ele é um profeta que fala de uma restauração futura. O livro de Ezequiel, ele vai dar uma conotação de uma restauração futura, falando de alguns acontecimentos que acontecerão após a vinda de Cristo, a restauração futura de todo Israel. Ele fala da restauração do povo de Deus sendo restaurado, sendo unificado e trazido somente para Jerusalém. Então nós vemos que ali há uma restauração futura. Tá? E o livro de Daniel, vai falar aí de profecias também vindouras. E o livro de Daniel é também conhecido como livro apocalíptico. Por quê? Porque vai descrever, a partir do capítulo de número 7 até o capítulo de número 12, profecias que vão acontecer acerca da vinda de Cristo, vão acontecer na tribulação, e vai acontecer também no milênio. Então, nós vemos que o livro de Daniel é um livro do profeta maior, um livro profético de muita valia, porque ele é estudado com um livro do Novo Testamento chamado livro de Apocalipse. Então, por isso que o livro de Daniel é considerado um livro apocalíptico. São os livros proféticos. Está Isaías, profecias messiânicas. Jeremias, profecias advertivas. E também o choro da lamentação, no livro de Lamentações, que acontece com Jeremias. Ezequiel, as profecias das restaurações futuras que acontecerão em Israel. E o livro de Daniel, as profecias apocalípticas da vida de Cristo, das tribulações, do milênio. E assim vai acerca do livro de Daniel. Tá? Esses são os profetas chamados profetas maiores. Tá? Agora, nós vamos ver os profetas chamados profetas menores. Os profetas menores, tá? São 12 livros só dos profetas menores. Vamos lá. Nós vamos ver o livro de Oséias. Vai falar do amor do homem, ou melhor, o amor de Deus para com o seu povo. Porque quando Oséias casa com a prostituta, nós vemos que Deus está fazendo uma comparação. Qual a comparação? Ele está querendo comparar o amor de Oséias para aquela mulher prostituta com o amor de Deus para o seu povo, que o seu povo já se prostituía com outros deuses, deixando Deus de lado, tá bom? Essa é de importância significativa, é uma profecia muito significativa para o povo de Deus, lembrando que as promessas já se cumpriram, estão se cumprindo e cumprirão. Então as promessas dos livros proféticos, elas poderiam já ter se cumprido, algumas já se cumpriram, estão cumprindo e vão se cumprir num tempo futuro. Então isso que você tem que entender. Tá? O livro de Joel vai falar da intervenção de Deus na história antiga de Israel. Então Deus ele vai ser o intercessor, o que vai intervir. Vai intervir para o povo. Para o povo. O livro de Joel fala da intervenção
de Deus para com o povo no momento em que o povo mais precisava. Deus interveio por eles. Livro de Amós. O livro de Amós vai falar do apelo ao arrependimento. Vamos lá. Arrependimento. Quem apelou? O povo estava apelando para um arrependimento. Por quê? Porque, como nós vemos, nesse momento, o povo estava se arrependendo com as coisas que profanou contra Deus. Tá? Livro de Obadias. Amós. O livro de Obadias vai falar do castigo aos edomitas. Que castigo é esse? É castigo que Deus castigou o povo que estava contra o povo de Deus, os edomitas. Tá? Livro de Jonas. O livro de Jonas vai falar de uma intercessão também, nós vemos aqui na apostila, que fala sobre a fidelidade de Deus perante o mundo, ou seja, quando essa fidelidade de Deus perante o mundo, ele está incluindo aquela passagem dos ninivitas. Então, é Deus sendo fiel com todos. Porque Deus vai querer uma salvação de um povo que nem judeu eram os ninivitas. Tá? Então Deus vai querer uma salvação para eles. Então no livro de Jonas, nós vemos que Deus proporciona uma salvação, ou seja, inclui aquele que é excluído. Tá? Depois do livro de Jonas, nós vamos ver o livro de Miqueias. Lembrando que esses são os livros proféticos dos profetas menores, que vai falar de uma glória futura de Israel. Então vai falar do futuro de Israel. Ou seja, como Ezequiel também está pregando, uma restauração futura. Tá bom? Livro de Naum. O livro de Naum, ele vai falar do caráter de Deus. E você vai ver que está escrito aqui acerca da destruição de Nínive. Por quê? Porque no livro de Jonas, Deus queria incluir Nínive. Mas Naum vai falar que Nínive, infelizmente, não foi incluído. Por quê? Da dureza de vossos corações. Ninguém mais quis ser incluído no projeto de salvação que Deus tinha já para aquela época. Então o que aconteceu? Houve uma destruição. E principalmente vai falar do caráter de Deus. Vamos continuar. Após o livro de Naum, é o livro de Abacuque. Seu nome quer dizer abraço, ou abraçador. E é um profeta onde que ele vai interceder pelo povo. Tá? Quando ele diz, Senhor, aviva a tua obra, no meio dos anos a notifica. Esse avivamento é um avivamento de restauração para o povo de Israel. Tá? Muita gente confunde com avivamento de fogo, daquela emoção do Espírito Santo. Não. O que ele está querendo avivamento? A palavra avivamento, na sua etimologia, quer dizer trazer à vida aquilo que está morto. Então,
Israel estava morrendo na presença de Deus. Israel deixou Deus de lado. E quando Abacuque pede um avivamento, aqui no seu livro, ele está pedindo uma restauração de Israel, tá? Um verdadeiro avivamento. E o único que pode trazer vida a Israel é Deus. Então, o livro de Abacuque, ele vai falar do seu louvor, né? Do seu salmo de louvor a Deus, mas de uma restauração. Restauração através do avivamento. Ou seja, ele quer que as pessoas se avivam na presença de Deus. Livro de Sofonias. O livro de Sofonias, ele vai falar do julgamento e do juízo das nações pagãs. Tá? Julgamento das nações pagãs, ou seja, nações que não adoravam a Deus e idolatravam outros deuses. Ageu. O Ageu vai falar acerca daquela restauração do templo, de uma glória maior, como Ageu capítulo 2, versículo 9, diz que a glória dessa última casa, a glória dessa última casa será maior, tá? Então fala de uma restauração no templo. No templo, tá bom? Além disso que está escrito aqui na nossa apostila, tá bom? Vai falar de Zacarias. Zacarias, ele vai falar do reinado do Senhor, que se refere ao retorno de Cristo. Zacarias também é considerado um livro apocalíptico por falar da volta de Cristo. Então, o livro de Zacarias, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse são também estudados juntos, tá? O livro de Zacarias nós não podemos deixar de fora por causa das profecias da volta de Cristo que contém no seu livro. E o livro de Malaquias, nós vamos ver que ele vai falar do verdadeiro culto, sim, a Deus, mas vai falar de uma linha de pensamentos e pregações e profecias, tá? Acerca de duas coisas que muitos crentes não gostam, que ele vai falar acerca de dízimo e oferta, e vai falar também acerca da separação, né? Então muitos não gostam de ouvir. E o profeta Malaquias foi um mensageiro onde ele falava que Deus odiava o repúdio, Malaquias capítulo 2, versículo 16, fala dos dízimos, das ofertas, né? Então, Malaquias ele foi um revolucionista no seu tempo, tá? Então, Malaquias ele foi o pregador que ele profetizava, o que ninguém queria, profetizar. Então ele foi um revolucionista no seu tempo, tá? Foi um grande revolucionista no seu tempo. Ele foi profetizar aquilo que ninguém queria profetizar. Ele profetizava aquilo que ninguém queria escutar. Então ele falava as verdades, tá bom? Nós vamos ver agora também, já esses foram os livros proféticos. Nós aprendemos agora o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Vemos os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos dos profetas maiores e dos profetas menores, tá? Agora, nós vamos olhar e falar um pouquinho dos livros do Novo Testamento. Vamos lá. A aula hoje vai ser um pouco extensa, tá? Vamos lá. Livros
do Novo, agora a divisão do Novo Testamento. Divisão do Novo Testamento. O que nós vamos ver na divisão? Vai anotando aí. Primeiro, os livros chamados de livros sinóticos. O que são os livros sinóticos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que é chamado de livros sinóticos? É chamado de livros sinóticos porque sinóticos quer dizer semelhança. Então, há semelhanças de histórias, de passagens acerca de Jesus, do seu nascimento, crescimento, proferação do Evangelho, sua morte, sua ascensão e a promessa de volta nos 4 livros. Tá? Então, os livros sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão falar necessariamente do nascimento de Cristo, do crescimento de Cristo, da vida de Cristo, do seu início sacerdotal, da sua morte, depois da morte sua ressurreição e sua ascensão e a promessa da volta. Então, os livros sinóticos, eles têm essas características que os tornam iguais. Eles vão falar do nascimento de Jesus, do crescimento de Jesus, da sua vida terrena, do seu início do sacerdócio, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, quando ele é levado de volta aos céus, e da promessa da sua volta. Então, por isso é chamado de livro sinótico. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá bom? Vamos lá. Depois dos livros sinóticos, nós vamos ver o livro histórico, que é o único do Antigo Testamento, que é o livro de Atos. O livro de Atos vai falar dos 30 primeiros anos da igreja primitiva. Vai falar também da conversão de Paulo. Vai falar dos façanhos de Paulo e Silas. Lembra? Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas. Ou seja, a história de todo o conjunto também dos apóstolos. Tá? Vindo aí do nosso conjunto, falando acerca da história da igreja. Então, o livro de Atos é o único livro chamado livro histórico do Novo Testamento. Tá? Após o livro histórico, nós temos, após o livro histórico, nós temos as epístolas, tá? As epístolas. E vamos estudar cada uma delas rapidamente. As epístolas, tá? Nós vamos ver que vão falar que são epístolas nada mais é do que cartas enviadas, tá? Algumas pelo apóstolo Paulo, outras por João, outras por Pedro, tá bom? E de livro que nós olhamos aqui, as epístolas que foram enviadas a determinadas cidades, a determinadas igrejas, para que seja proliferado e ensinado a palavra de Deus. Epístola de Romanos
tá? Nós vemos quem é o autor, é Paulo. E a justificação de fé. Então, quando Paulo envia a carta aos Romanos, é para justificar a fé. Que é isso, pastor? É para ensinar sobre a fé. Então, o livro de Romanos vai ensinar sobre a fé. Livro de 1 Coríntios e o livro de 2 Coríntios são epístolas que Paulo escreve a Corinto. Livro de 1 Coríntios, Paulo vai falar dos dons espirituais. Dons espirituais. Segundo Coríntios, Paulo vai defender a autoridade da sua fé. Defende a autoridade de sua fé. Depois o livro de 2 Coríntios, cartas a Gálatas. Quem escreve? Também Paulo. Gálatas. Paulo escreve a cidade de Galácia com aí o tema de justificação, mais uma vez, como Romanos, o mesmo tema, justificação pela fé. Livro de Efésios. O livro de Efésios, Paulo vai falar da salvação pela graça. Livro de Filipenses. O livro de Filipenses, Paulo, ele vai falar da auto-humilhação de quem? De Cristo. Vai anotando aí, vai falar da auto-humilhação de Cristo. Após Filipenses, ainda nas epístolas, nós vemos primeiro e aqui segundo Tessalonicenses. Eita, letra feia. Tessalonicenses. E aqui também, segundo Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses, ele vai falar do arrebatamento e do dia do Senhor. Arrebatamento. É muito importante você entender que é bom que você escreva. Por quê? Porque a didática ao você escrever vai fazer você gravar mais rápido, tá? Não somente o que está na apostila, não somente ler, mas se você escrever, se você falar, se você identificar o que você escreveu, associar imagens, fica muito mais rápido, mais fácil do seu cérebro gravar. Seu cérebro é como um músculo, né? Então se você exercitar ele, você vai gravar. Nós vamos ver também, em 2 Tessalonicenses, fala do pecado do homem. Pecado do homem. Primeiro Timóteo e 2 Timóteo. Primeiro Timóteo e 2 Timóteo. Primeiro Timóteo fala da conduta e o combate entre a doutrina. Vai falar então da doutrina pura. E o 2 Timóteo vai falar da apostasia. O que é apostasia ou apostasiar-se? Apostasia é abandonar a fé, deixar a fé de lado. Tá? Tito, Paulo vai falar sobre os presbíteros e principalmente a defesa da razão, porque Paulo deixou também Tito lá.
Livro de Filemão. No livro de Filemão, Paulo vai falar da fé e a liberdade. No livro de Filemão, apagando e continuando após o livro de Filemão, nós vamos ver o livro de aos Hebreus. Lembrando que os hebreus eram judeus convertidos. Hebreus convertidos aí, e por isso ainda não se tem o autor, tá, dos Hebreus, mas nós sabemos que quem enviou essas cartas aos Hebreus, nós podemos entender que foi alguém que estava enviando para a maior consciência dos hebreus justificados pela fé, tá? Os judeus. Então, falando que aos hebreus, principalmente, vai falar da lei, como está dito aqui, mas também vai falar do amor. Amor e lei. Livro de Tiago. O livro de Tiago, ele vai falar da conduta, da falta de conduta pela graça. O livro de Tiago fala da conduta pela graça, tá bom? Livro de 1º, 2º Pedro. O livro de 1 Pedro vai falar da vitória do sofrimento e da graça de Deus. E o livro de 2 Pedro vai falar contra as heresias. Então, vai falar da graça. O livro de 1 Pedro fala da vitória. Vai falar da vitória sobre o sofrimento. E o livro de 2 Pedro vai falar contra as heresias, que nós temos que tomar muito cuidado. 1º, 2º e 3º João agora. Epístola de 1 João vai falar da realidade da encarnação do Verbo, de Jesus, tá bom? Não está falando de outra encarnação. Está falando da encarnação de Jesus. Segunda Epístola de Pedro vai falar de como se andar nos mandamentos. Vai ensinar como andar segundo o mandamento de Cristo. E 3 João, vai falar dos falsos líderes e problemas enfrentados pela igreja. Falsos líderes. E o último livro, que é o livro do Apocalipse, que é a revelação de João. Que Deus, revelação do fim, que Deus dá ao apóstolo João, tá? Esses são a divisão do Novo Testamento, tá bom? Não tem muito o que se falar em características de livros, tá? Você vai ter na sua apostila mais completo para você ler, para você entender, tá bom? O que nós vamos agora entender? Então, até aqui você já viu as divisões do Antigo Testamento. Você viu as divisões do Novo Testamento. Você viu as epístolas, tá? E agora nós vamos entrar numa parte da Bíblia do nosso curso,
que é chamado de inerrância bíblica. Inerrância. Inerrância bíblica. Então, o que é inerrância? Inerrância. Inerrância quer dizer que não tem erro. Então, daqui para frente, você vai entender algumas características da Bíblia que fazem e tornam ela a não ser um erro, a não ser inerrante, tá? A não ser errante, quer dizer. Vamos lá. A inerrância da Bíblia, o que nós vamos entender? Afastar-se das Escrituras, tanto em questão de fé, doutrina ou conduta, é deslealdade contra o nosso mestre. Então você não pode... O que é errado? É afastar-se da palavra de Deus como comprovação de fé e comprovação de que Jesus é o nosso mestre. Tá? Então isso é errado. Então a inerrância prova o contrário disso. Prova que você não deve se afastar de Deus. Tá bom? Nós também temos que entender que nós não devemos negar a palavra de Deus em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Tá bom? Você vai ver aí, na sua página de número 21, declaração, uma breve declaração. Essas declarações que eu vou falar para você agora, que vão falar acerca aí, dos artigos de afirmações e negação. Você vai ver uma breve declaração, são 5 tópicos. Esses vão ser declarações falando acerca das Escrituras. Mas o ponto mais ápice que eu quero mostrar para vocês aqui que está passando por esse estudo é artigos de afirmação e negação. Vai falar, nosso primeiro ponto aí, vai falar que a palavra oficial, a palavra de Deus, ela é oficial. Então, se nós negarmos a autoridade das Escrituras, nós temos que entender que nós temos que negar que outras palavras ou outras Escrituras, ou a nossa palavra, ou a palavra do pastor, ou a palavra de um padre, ou a palavra do nosso serviço, seja de quem for, é de maior autoridade que a Bíblia. Então isso não pode existir. Isso é uma característica da inerrância. Tá? Então o que é inerrância? Inerrância é uma característica de que não se torna errado. Então, a inerrância da Bíblia é o quê? É dizer que ela é maior do que todas as palavras, que a Bíblia é a palavra oficial de Deus. Então se você negar ela, como nós já falamos, se você negar sua fé, você está negando toda a Bíblia, você está negando Cristo. Tá? Então, a inerrância da Bíblia é provar que ela o quê? É maior do que qualquer palavra, seja de pregador, seja de pastor, seja de profeta, seja de homem, seja de mulher, seja de padre, seja de arcebispo, seja de bispo, seja de qualquer um. Tá? Nós vemos também que seja também de qualquer... que a palavra de Deus ela é maior do que qualquer igreja, qualquer doutrina inventada pelo homem, qualquer doutrina de má interpretação. Então a palavra de Deus ela é um conceito divino, de perfeição em sua palavra. Tá bom? E ela não depende das nossas reações físicas ou das nossas interpretações humanas para ter valia. Tá? Também negamos ainda que a corrupção através do pecado da cultura e linguagem humana tem impedido a divina obra da inspiração. Ou seja, mesmo o homem sendo errado, mesmo a cultura sendo errada, isso não impediu de que ela venha a ser divinamente inspirada. Mesmo os homens que escreveram. Por exemplo, Daniel estava lá na Babilônia, onde tinha idolatria, onde tinha falsas heresias, e mesmo assim Daniel escreveu a palavra de Deus conforme a sua vontade de Deus, conforme a inspiração do Espírito Santo. Então isso, aonde o lugar que ele estava, não influenciou ele a escrever erradamente a palavra de Deus. Nós vemos também que qualquer coisa sendo antes do Antigo Testamento
entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e depois do Novo Testamento, não tem valia como palavra de Deus. Como nós vemos, os livros, são livros chamados livros apócrifos, então eles foram escritos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então isso quer dizer que eles não têm valia como canonicidade, tá bom? E também nós vimos que toda palavra ela é inspirada por Deus, tá? Então a própria Escritura se revela na sua própria palavra e ela mesma transdiz, ela mesma transpassa isso, tá? Nós vemos também que ela é fielmente e representativamente original. Ou seja, mesmo usando homens do norte, do sul, do leste, do oeste, mesmo usando homens em partes diferentes, em cidades diferentes, em estados diferentes, que escreveram, ela não é errada. Ela é fiel e original. Por quê? Porque existe um autor. Qual é o autor? Deus. Tá bom? Nós vemos aí agora na nossa página de número 23, tá? Você vai ver a explicação e a base bíblica para a autoridade bíblica. O que é isso? A própria Bíblia se explica, a própria Bíblia se diz, ela mesma fala e relata que ela é a palavra de Deus. Então não tem como você dizer que não é palavra de Deus, porque ela mesma está se dizendo. Nós vemos aqui, toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Nós vemos também, isso diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Nós vimos em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 21, que o apóstolo Paulo ele vai afirmar que nenhuma escritura veio de um propósito humano, ou seja, nenhum homem teve um propósito de querer escrever a Bíblia. Então, nós vamos ver isso já, mas muitos vão falar que foi o homem mesmo que quis fazer, foi o homem mesmo que quis pregar, que quis escrever. Não. O próprio Pedro está dizendo que nenhuma inspiração humana foi usada para fazer a Bíblia. Tá? Nós vemos também, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13 e 14, nós vemos ali que o apóstolo Paulo está nos falando que está nos falando que a palavra de Deus, que nós vemos a partir do momento que você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo o revela a palavra, o Espírito Santo te indica a palavra, o Espírito Santo testifica que essa é a palavra de Deus. Então o entender da palavra de Deus não é somente em parte literal, em parte histórica, ou analisando profecias, ou parte didática, ou como estamos fazendo, estudando. Não, ela é de suma importância espiritual. Tá? Continuando, nós vemos que também não foi a única comunicação que Deus fez com os homens. Qual mais a comunicação, pastor, que Deus fez com os homens? Usando os profetas. Deus usa os profetas, Jeremias, Malaquias, Isaías, Ageu, Naum. Nós vemos todos esses profetas, Abacuque, sendo usados por Deus para falar com o seu povo. Tá bom? Nós vemos também, agora, no nosso número 2, aqui ainda da palavra 23, está escrito assim: não crer em qualquer palavra de escritura ou desobedecer a elas, não crer em Deus ou desobedecer a Ele. Então o que está dizendo? Que você tem que obedecer a palavra de Deus. Foi fundamentos que o próprio Deus falou, que é para ensinar, redarguir, exortar. Então o próprio Deus disse, olha, a minha palavra é para ensinar, é para redarguir, como o apóstolo Paulo fala, exortar, entendeu? Doutrinar. Então, se você desrespeita isso, por não crer nas Escrituras, aqui, vemos que Jesus repreende os discípulos por não crer nas Escrituras em Lucas 24, 25. Ele está repreendendo os discípulos. Por quê? Porque nesse momento eles não estavam crendo na palavra de Deus, só queriam crer na palavra que Jesus estava falando. Mas diz, não, mas a palavra de Deus também é importante. Tem que ler, tem que crer. Então creia na palavra de Deus, e assim você está crendo em Cristo. Você está crendo em Deus e no Espírito Santo. Nós temos em João 15, 20, que ali Jesus também estava repreendendo, falando que nós devemos seguir. Ali também, nós devemos guardar e obedecer as palavras também que os discípulos ensinaram, e estão escritos na palavra.
tá bom? E nós não devemos desobedecer, porque os apóstolos também ensinaram, como diz lá em Atos, seguirmos a palavra de Deus. Isso foi dito pelos apóstolos. Os apóstolos dizendo no livro de Atos que nós devemos continuar seguindo na palavra de Deus. Tá bom? A veracidade das Escrituras. Deus não pode mentir, como diz em Hebreus capítulo 6, versículo 18. Mas também diz em Números 23, 23, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o caráter de Deus não vai deixar ele inspirar erroneamente pessoas, independente de onde está, independente do tempo que está, do século que está, do ano que está, do momento que está, do país em que está, da idolatria que o mundo está vivendo naquela época. Deus não vai deixar o seu povo deixar de inspirar. Então ele vai escrever o quê? Verdades. Todas as palavras das Escrituras são inteiramente verdadeiras e não contêm erros em nenhum lugar. Ou seja, do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse não tem erro. Tá? A palavra de Deus ela é o padrão definitivo da verdade. Então, se você usa a Bíblia como um padrão definitivo de vida da verdade, isso é o correto a fazer. Tá? E nenhum fato novo poderá contradizer a Bíblia. Então, ninguém descobriu nada que pode contradizer a Bíblia. Desde a ciência até a antropologia moderna, nada pode contradizer a Bíblia. As Escrituras são autoridade real. Nós vemos aqui que Deus, quando deu os mandamentos a Moisés, ele falou assim, esses mandamentos são de valia, tá, reais. Por isso que em Êxodo, capítulo 31, Deus escreve com o seu próprio dedo, porque há valias. Tá? Número 5, 4 características das Escrituras. Primeiro, a inerrância, como nós falamos, a inerrância bíblica. Essa inerrância parte da Bíblia não ser errada. Tá? Segundo, a Bíblia ela pode ser inerrante ainda sem usar língua cotidiana. Ou seja, vai usar a língua moderna, a língua que estava sendo falada na época, e mesmo assim não vai errar por falar aquela língua. Segundo, a Bíblia pode ser inerrante em contradições citações livres, como foi escrito no grego. No grego koiné. O grego koiné era a palavra falada no momento, era a palavra falada na época dos dias de Jesus. E mesmo de erros de gramática, a Bíblia não fala nada errado. Mesmo com os erros de gramática do grego koiné, tá ok? E a inerrância também é compatível com construções gramaticais usais que estão presentes, ou seja, mesmo a linguagem natural do povo, que ocorre alguns erros gramaticais, como eu já falei, que já foi dito aqui no grego koiné, e também em outras línguas, mesmo assim, a Bíblia ainda ela é inerrônea, ela não fala nada de errado, porque ela usa o linguajar moderno ou da época, como do grego koiné, como do hebraico, como do aramaico, ela usa esses contextos gramaticais e ainda para dizer coisas inerrôneas, coisas certas, tá bom? Nós vemos aqui alguns desafios no número 6 aí, que nós enfrentamos no dia de hoje, infelizmente. Pessoas que dizem que a Bíblia não é autoridade de fé e prática. Nós vimos que ela é, como dizia em Romanos capítulo 15, versículo 4, ela é de uso de fé e prática. Então a Bíblia não é só para você ler. Ela tem que ser usada como ação de fé e ação de prática. Nós vemos também que os propósitos, eles usam termos que não têm propósito, não é divinamente inspirado. Ou seja, nós vemos que ela tem propósitos que foram atingidos, divinamente atingidos. Ou seja, então, ela tem uma inspiração divina por trás de tudo isso. Tá? Não tem como alguém lá na Babilônia escrever sobre a palavra de Deus, e alguém lá em Jerusalém, a mais de 2.000 quilômetros, escrever também acerca da mesma conexão e inspiração. Tá? Então nós vemos aí, muitos falam que vão estar então, ela está errada por causa da interpretação. Menos de 1% menos de 1% da Bíblia que nós temos no dia de hoje, menos de 1%. Menos de 1%. É o que vai nos trazer algumas coisas errôneas por causa das traduções.
tá? E mesmo assim é menos de 1%, é bem pouco, tá bom? Nós vamos ver que foi, uns falam que foi o homem que quis escrever. Então, como eu já disse, eu volto a repetir, não tem como um homem na Babilônia escrever, outro lá em Jerusalém, outro em Judá, outro em Israel. Então, são países diferentes, épocas diferentes, momentos diferentes, climas diferentes, para que eles possam ter sido inspirados aí por Deus, tá? Nós vamos ver também aqui no nosso oitavo aqui, o 7 vai falar dos problemas e rejeição, a inerrância, tá? Mas o 8 vai falar clareza bíblica. Ou seja, vai falar que a Bíblia ela foi escrita, que todas as informações que são inseridas nela e inseridas ao homem, para que sua salvação e encontro, intimidade e relacionamento com Deus encontre-se bem claramente expostas nas Escrituras e podemos ainda definir como uma forma de vida. Ou seja, tudo que está escrito na Bíblia é para te ensinar, para você aprender, para você aplicar na sua vida, tá? A Bíblia afirma sua própria clareza, fazendo lá em 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 20. Fazemos as qualidades espirituais, ou seja, o homem natural não pode discernir a Bíblia lendo com clareza natural. Paulo diz que o homem natural ele vai definir o que é natural, mas o homem espiritual define as coisas espiritualmente. O que Paulo está dizendo? Que as escrituras são de inspirações de quem? De Deus. Então, para você ler e interpretá-las usando a hermenêutica, tem que ter uma interpretação espiritual, tá bom? Porque elas não são compreendidas por pessoas naturais, tá? Por que as pessoas não compreendem corretamente as escrituras? Porque muitas vezes não compreendemos as escrituras por falta de fé ou dureza em nossos corações, como diz em Lucas, capítulo 24, versículo 25. Se você está duro de coração, não tem clareza de fé, que aquilo é a palavra de Deus, você nunca vai saber interpretar, mesmo usando a hermenêutica, mesmo usando a oratória, mesmo usando a homilética, você não consegue interpretar ou pregar a Bíblia se você não ter clareza de ideia da sua fé em contexto daquilo que a Bíblia é a palavra de Deus. Tá? A necessidade da Bíblia, ou seja, Romanos capítulo 10, versículo 13, versículo 17, está falando o quê? Está falando que a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho. Como assim? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus. Então é necessário que nós ouvíssemos a palavra de Deus para conhecer o Evangelho. Depois conhecer o Evangelho através de ler a Bíblia, de pregar a Bíblia, de falar com Deus através da Bíblia. Então a Bíblia é necessária para que você conheça, sim, o Evangelho. Tá? Número 10, para encerrar a nossa aula de hoje, é a suficiência bíblica e definição da sua suficiência. Dizer que as Escrituras são suficientes e dizer que a palavra de Deus deixou escrita é suficiente o bastante para que possamos alcançar a salvação. Então a Bíblia, ela é a sua suficiência. Ela é aquilo que é suficiente para você alcançar Deus, Cristo, Espírito Santo, para você alcançar a palavra de Deus, para você alcançar o Evangelho e principalmente alcançar a salvação. Por que alcançar a salvação? Porque há muitas pessoas que talvez não entendem muito da Bíblia. Não tenham teologia, não são teólogos, não são pastores, mas de ler a Bíblia, elas vão alcançar a salvação, que é o mais importante, tá bom? Nós devemos enfatizar que a Bíblia enfatiza e nos contenta com aquilo que Deus nos disse nas Escrituras, como diz em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29 também. Então a Bíblia, ela é suficiente para nós. É a base da nossa vida, a base da nossa casa, a base da nossa família. Esse estudo de bibliologia é para abrir a sua mente, porque pessoas vão falar com você, mas vão falar contra a sua fé. E você entendendo bibliologia, você vai entender os contextos, como diz Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que a Bíblia, ela é para a tua vida, para você aplicar na tua vida, na tua casa, de maneira de fé, de maneira de exatidão em aplicar. Tá bom, meus irmãos? Tá, vamos terminando esse vídeo aqui. O próximo vídeo é só uma revisão para a prova de bibliologia. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Foram muitas informações, tá? Mas espero eu resumir no máximo que eu pude,
para que eu possa estar aplicando para vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Até a próxima, então, próximo vídeo. Fiquem na paz. Tchau, tchau.